Oi pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui pra gente falar sobre os SCPs, né? Eu já tinha falado do SCP-20 para trás, no caso, né? Se você ainda não viu, confira lá, que eu falei sobre os SCPs bastante perigosos. Até então, um dos mais famosos é o primeiro SCP, que ele é da classificação Talm, que, para quem não sabe, a SCP é uma fundação que contém criaturas e anomalias para a sobrevivência da raça humana. Então vamos começar aqui falando sobre o SCP-021, que é um SCP bastante curioso. Ele não é necessariamente perigoso, mas é bastante curioso de se tratar com ele. Então bora lá iniciar o vídeo. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like, que é muito importante. Obrigado por você assistir o vídeo. Eu peço que você assista o vídeo até o final, sim. E é isso, só deixa o like aí. Eu sei que não vai custar nada, não vai custar nem um pouquinho do seu tempo. Se você gosta de vídeo de terror, sim, gente. Pra quem gosta de vídeo de terror, esse daqui é uma parte da playlist de terror. Eu também vou trazer outros assuntos de terror pro canal, que esse SCP é muito grande. Então eu vou trazer outros conteúdos de terror pro canal, mas só quando eu tiver mais tempinho pra me fazer, sim. E lembre-se, quem é inscrito do canal ou quem ainda não é inscrito no canal, quem caiu de paraquedas aqui, vídeo de terror é só toda terça-feira. Toda terça-feira é vídeo de terror. Então, bora aqui iniciar falando sobre SCP. Então, bora lá. SCP-021. Nome: Dragão de Pele. Classe do objeto: seguro. Esse daqui é um SCP bastante curioso. Bom, para sua característica comum, ele parece um dragão serpentiano de aparência oriental. E ele cobre 0,8 metros de pele. Ele parece se mover constantemente na pele da pessoa e gerando grandes dores. Sim, as dores é a mesma como tirar e colocar como fazer uma tatuagem, a dor de gerar uma tatuagem e de tirá-la. Essa é a mesma dor quando ele se movimenta. Ele parece ser um ser que passa ao contato da pele e, como passa com extrema dor, o meio mais seguro de passar para outro hospedeiro através de relações sexuais, ou a forma mais segura para se tratar também é através da dor, cortes conectados um com o outro passa o dragão para a outra pele da pessoa. E o que esse dragão faz? Ele não é necessariamente perigoso, ele fica no corpo da pessoa e praticamente para não passar para outras pessoas, ele é contido numa mesma pessoa que está dentro de uma sala, como conter um prisioneiro, é praticamente isso. E os prisioneiros que são colocados nesse SCP para passar para outro SCP funcionários de classe B, que são tratados por funcionários de classe C, da Fundação SCP. E eles estão tentando analisar ele. A sua origem é desconhecida, não se sabe qual a origem, como ele necessariamente surgiu, mas sabe-se que é um SCP muito antigo, um dos mais antigos SCPs da Fundação. E o que ele faz? Ele praticamente funciona como um parasita, um ser que vive na pele da pessoa e que se alimenta de manchas de pele, manchas, pintas. Ele se alimenta disso, ele passa como se fosse literalmente uma boca do dragão e simplesmente a pinta some. Ele se alimenta disso. Para testes, eles fazem pequenas tatuagens de algumas frutas para esse próprio dragão se alimentar. Ele meio que come manchas, mas ele tem preferências ainda maiores por tatuagens. Antes de começar a comer pintas, ele vai redoar o corpo da pessoa atrás de tatuagens para ele se alimentar, que é o que ele consome exatamente na hora quando ele vê. Ou seja, ele come primeiro tatuagens, depois ele come as pintas. Mas para quem pensa que ele só traz malefícios, ele traz alguns benefícios que se pode considerar como benefício, né? Ele, embora a pessoa passe bastante tempo com raiva, a pessoa passa um necessário tempo com raiva, ele estressa um pouco a pessoa, ele ajuda no sistema imunológico, ajuda com a força, ele também ajuda com o sistema de dor, resistência à dor, a pessoa passa a ter uma resistência maior à dor, e também ele ajuda bastante na fadiga, a pessoa passa a ter menos fadiga do que ela teria. Mas esse SCP está sendo no hospedeiro, né, da fundação, e ele é guardado lá como se fosse um prisioneiro normal dentro do corpo de uma pessoa, até passar por uma próxima pessoa, que ela também é um funcionário da fundação. SCP-022. Nome: O Necrotério. Classe do objeto: Euclídeo. Essa daqui é um lugar, não é uma pessoa, não é um objeto, é um lugar, que é praticamente isso.
Esse necrotério fica no hospital, meio que foi fechado esse necrotério, fica na Grã-Bretanha. E ele apresentou os devidos sinais de anomalia em 1980, em novembro. Nenhum humano é permitido lá dentro sem autorização dos agentes da Fundação SCP. E a porta primária, a porta inicial do necrotério foi totalmente destruída nos primeiros incidentes e guarda um cadáver. Porém, esse cadáver está em extremo estado de decomposição e queimados. E por um tempo as portas na qual deviam estar esse cadáver se abrem e esses corpos e esses cadáveres começam a se reanimar. Detalhe que não é meio de destruir o crânio ou destruir a cabeça, ele continua com o corpo reanimado sim. Só que como é um cadáver, ele demora bastante até se mexer e começar a se movimentar. A forma ideal para destruí-lo é queimando-o totalmente, assim ele parar de se mexer e voltará a ser um cadáver convencional. Cadáveres do mundo todo desaparecem e reaparece aquele lugar na qual abre e começa a se reanimar tudo de novo. Pessoas que entraram lá para tentar descobrir o que estava acontecendo, né? Tinha alguns assuntos lá, pessoas que estavam lá acabaram desaparecendo e alguns objetos que estavam lá dentro acabaram realmente passando da validade, tipo, num piscar de olhos, tudo ficou muito velho. Os objetos de metal que estavam lá dentro estavam incrivelmente enferrujados e as pessoas que estavam lá presentes desapareceram totalmente. Provavelmente foram levados para participar do SCP, né, se juntar à parte do SCP como instâncias e voltar a se reanimar tudo de novo como cadáveres. De vez em quando esses corpos são reanimados, mas alguns deles demoram bastante, ou quem sabe morrem antes de se reanimar totalmente. Qualquer entrada lá é restrita. E exatamente foi nesse período que tudo começou a ficar desse jeito, de 1980, em novembro, é claro. Então a fundação agiu imediatamente, eles contêm a entrada desse necrotério para que ninguém entre lá, exceto os membros da fundação, para conter esse SCP. E até então todos os membros da fundação contêm esse local muito bem para que ninguém entre lá dentro e que nenhum SCP-022-1 saia. Acredita-se que esse SCP, embora lento, como se fosse praticamente um zumbi, embora lento, eles têm uma força superior à força humana, embora eles não sejam tão rápidos, eles têm uma força muito grande, equivalente a 500 newtons a mais do que um humano normal, ou seja, eles são realmente muito fortes. Mas o meio normal de contê-los é incinerando-os. Qualquer SCP-022-1 tente passar é totalmente incinerado pelos membros da fundação e eles tentam conter eles para que nenhum deles saia, principalmente daquele necrotério ou daquele hospital. Então esse daí é o SCP-022 e o SCP-021. Se você gostou dessa informação sobre esses dois SCPs, deixe seu like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal, sim. Obrigado por tudo, valeu e tchau.